Ela colocou assim: oi Dani, conheci seu canal há pouco tempo e quero compartilhar a minha história com um alemão. Não falei que tinha alguma coisa do alemão? Deixa eu só tirar isso aqui que tá batendo ali no ar-condicionado, essa... Aí, tá melhor, né? Então vamos lá. Tudo começou em janeiro de 2016 no estado de São Paulo. Eu estava solteira, eu tinha uma vida até estável, um filho de 9 anos, tenho 28 anos. Estava muito ansiosa para encontrar um grande amor da minha vida. Eu acho que todos nós, gente desculpa, mas é que eu passei um corretivo, parece que eu tô branca aqui. Bom, eu estava muito ansiosa para encontrar o grande amor da minha vida. Me mudei de cidade, comecei a ir a alguns barzinhos com amigas. Nesses barzinhos, vi um grupo de alemães, técnicos de instalações, lindos, que estavam trabalhando na minha região. Um deles me chamou muita atenção e logo começamos a conversar. O James, o nome dele, tinha aproximadamente 33 anos, era alto, loiro, 1,80 m, o próprio boy magia. Porém, ele era muito devagar. Os amigos dele sempre estavam juntos, minhas amigas idem. Então era aquilo, toda semana a gente se via, de vista, se cumprimentava, enfim. Trocamos beijos e o telefone. Eu fiquei super animada. Depois de um mês saindo, ele me convidou para ir à Alemanha com ele. Fui sozinha, meu filho de 8 anos ficou com a minha mãe. E fui com a bagagem cheia de sonho. Ele apenas me convidou para conhecer a Europa. Passar um tempo. Nunca me disse nada de casamento. Mesmo assim, eu estava feliz. Fui com ele a vários países da Europa. Foi muito lindo. Bom, a parte péssima foi quando cheguei no apartamento dele. Se é que podemos chamar aquilo de apartamento. Muito pequeno, 2 cômodos e, para minha surpresa, ele não tinha me contado que tinha um filho de um antigo relacionamento. Bom, passou um mês e algumas semanas, eu descobri que eu estava grávida. Contei pra ele e a reação dele foi a pior possível. Ele me disse que ganhava um salário considerado baixo, era funcionário de uma indústria e queria que eu tirasse a criança. Eu não queria fazer aborto. Ele passou a me maltratar, me ignorava e, para piorar a situação, a ex-mulher dele deixava crianças nos fins de semana. E muitas vezes esquecia a data de buscar. Eu que cuidava da criança, pois ele tinha que trabalhar. Fui me sentindo muito mal, muito infeliz. Aquele sonho doce virou um pesadelo amargo. Ele passou a ser muito frio comigo, me sentia amuada. Passou mais alguns meses, eu completei 6 meses, estava com muita angústia, raiva, frustração. Peguei meu cartão, entrei num site e comprei minha passagem de volta para o Brasil. Foi um risco grande pegar um voo de 12 horas grávida. Eu esperei no fundo do meu coração que ele tentasse me impedir de fazer aquilo. Ele apenas disse para eu não ir embora. Eu senti algo bem frio na fala dele. Não senti que era verdadeiro. Ele inclusive me levou para o aeroporto e eu senti até um certo alívio no rosto dele assim que eu peguei meu avião. Fui para casa da minha mãe. Foi um alívio estar perto do meu filho e ir ao médico fazer os exames. Antes da minha filha nascer, eu avisei ele por mensagem para ele viver o parto. Meu parto foi muito difícil, eu estava gritando o nome dele. Ele disse que não poderia. Minha filha nasceu em dezembro e eu estou muito feliz. Enviei uma foto da menina para ele. Ele não quer ver a criança nem registrar. Estou cuidando da minha bebê sozinha com a ajuda da minha família. Até o dia de hoje ele não teve interesse em vir conhecer a criança. Penso em tentar na justiça uma pensão alimentícia. Sei que é algo burocrático e caro, mas estou curtindo muito o bebê. Ela é a minha luz. Aí depois ela me mandou um e-mail e falou assim que esse ex-alemão, ele não queria pagar o parto dela, pois na Alemanha quem não tem seguro saúde tem que arcar com o valor de 2.000 a 3.000 euros para um parto. Gente, olha, ai meu Deus, tô branca. Eu sou neta de alemães, de alemã, né? A mãe do meu pai é alemão, o pai do meu pai é francês, meu pai é francês. Então,
Alemão é um povo muito frio, muito frio. Talvez ele até gostasse de você e não conseguisse demonstrar os sentimentos, talvez, que ele sentia. Mas eu vou te falar uma coisa, essa questão de apartamento minúsculo, muita gente às vezes tem aquele glamour de Europa. Europa é assim, gente. Não tem, aqui nos Estados Unidos, eu vou nas casas e eu fico, uau, que casarão, que casa enorme, casa grande. Porque é a cultura daqui. A Europa, como tudo é muito pequeno, tudo é muito caro, os apartamentos são pequenos mesmo. Eu morei já no apartamento, a Gida, o pai foi lá, Mal, Chloe. Era um quartinho, gente, uma cozinhazinha e o banheiro do lado. Então, assim, eu pagava 1.000 libras de aluguel. 1.000 libras dá 4.000 reais, pra vocês terem uma ideia. Então é tudo muito caro. As pessoas vivem muito assim, principalmente se ele mora numa cidade grande, como, não sei onde ele mora, mas se for Berlim, Frankfurt, essas cidades talvez... Eu conheço a Alemanha, passei 10 dias lá, já fui, mas não posso falar que eu nunca morei lá, então eu não sei o dia a dia das pessoas. Claro que eu sei que no interior talvez tenham casas maiores e tal. Outra coisa, é aquele negócio, né? A gente não pode falar, graças a Deus sua filha tá aí, é linda. Talvez você tenha engravidado muito rápido, vocês não se conheciam direito, não sabiam ainda, né, o que vocês realmente queriam para a vida de vocês, como você mesmo frisou aqui, que ele não te chamou para casar, ele te chamou para ir passear na Europa, aconteceu de você ficar grávida. Eu, sinceramente, se um homem não quer nem ver a cara da minha filha, Deus me livre e guarde se isso acontece, ele também não merece ser pai da minha filha, não. Mas eu iria colocar na justiça sim, porque eu acho que a pensão alimentícia, ele vai ter que te ajudar. Vai ser uma coisa burocrática, até porque ele tá na Alemanha, né? Nem sei como funcionaria isso, mas eu acho que sim, você deve colocar, porque com a grana que ele daria pra menina, né? Você não mora na Alemanha a gente sabe que tem escolas boas de graça, é uma outra cultura. No Brasil, pra você dar uma vida legal pra sua filha, você vai ter que gastar mais. Então eu acho que ele tem sim obrigação de te ajudar com isso. Agora ninguém tem obrigação de ficar com ninguém, né? Uma coisa é ele ajudar a filha dele, outra coisa é ele... Gente, eu sou assim, se a pessoa não gosta de mim, eu também não vou ficar ali, ai não, você tem que vir, vem me ver. Eu sei o seu sentimento, eu imagino como você se sente, mas sinceramente, eu acho que se a pessoa não gosta de mim, ela também não merece estar comigo, sabe? Pra quê que eu vou estar com uma pessoa ali do meu lado que, nem que fosse o pai da minha filha, eu não ia querer. Acho que eu ia ser a primeira a falar, não, quem não merece ser pai da minha filha é você, querido, não é ela. Não merece ter... Ela que não merece ter um pai como você, tá me entendendo? Agora, os direitos dela, eu acho que você tem que sim entrar na justiça e ver. Eu não sei, nesse caso aí de seguro de saúde, realmente pode ser que você tivesse que pagar o parto. Eu sei que várias brasileiras têm bebê fora, ou aqui nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, brasileiras que nem são legalizadas e que tiveram parto de graça. Eu não sei como aconteceria isso na Alemanha. Se alguém mora na Alemanha, deixa aí nos comentários até pra ela ficar sabendo, porque ele falou que o parto na Alemanha, ele teria que pagar 2.000 a 3.000 euros. Olha, gente, é outra cultura, não tô falando que os alemães todos são assim, mas a gente sabe que é outra cultura, eles são diferentes, né? Então, não que ele não tenha gostado, eu acho que se ele te chamou pra ir na Alemanha, te levou pra vários lugares, né? Alguns sentimentos sim, ele teve por você. Talvez ele não esperasse, né, que fosse acontecer de você engravidar tão rápido. Isso pode ter sim assustado ele, porque esses caras sabem que a partir do momento que eles têm um filho, eles têm que arcar com as responsabilidades. E eu acho que você fez bem pro Brasil ficar perto da sua família. Eu acho que eu faria o mesmo. Muitas meninas, às vezes, que passam pela situação que você passa, talvez não foram para o Brasil por falta de condições financeiras e elas acabam ficando naquele ciclo. Como você disse, ele te tratava mal, então... Já pensou, depois que o neném nascer, você continuar sendo maltratada? Um momento tão feliz na vida da mulher, um momento que a gente quer as pessoas que a gente ama do nosso lado. Eu acho que mulher nenhuma merece passar por isso. Eu acho que você fez absolutamente certo. Eu teria feito a mesma coisa, pegado meu cartão e ido embora na hora, porque eu acho que se a pessoa, sabe, se a pessoa me ignora, se a pessoa me trata com frieza, ela também não merece.
Eu dou o melhor de mim pra quem merece ter o melhor de mim. E dou o pior de mim pra quem merece ter o pior de mim. Então eu acho que é mais ou menos assim que funciona. E eu acho que você fez certíssima, super te apoio. O que eu tenho que te dizer, continue aí curtindo sua filha, sua luz. E sim, procure os direitos da sua filha, óbvio. Mas desencana também do cara, não sei se você nem tocou muito no assunto, mas desencana, ó, manda esse cara pastar, entendeu? Já era, passou. E eu tenho certeza que você ainda há de ser muito feliz com o amor dos seus filhos. E claro, com certeza vai aparecer uma pessoa legal na sua vida, uma pessoa que queira dividir uma vida com você. E se Deus quiser, próximo aí, né? Que você não precisa ir pra tão longe pra isso, tá bom? Super beijo pra vocês, fiquem com Deus. Deixa aí seu comentário pra nossa amiga, mas por mim, eu acho que ela fez certíssimo. E até nosso próximo vídeo. Tchau! Eu vou começar contando um pouquinho da história dela, que ela me falou que ela veio de uma família muito simples. Ela é do Rio de Janeiro, ela tem 10 irmãos. Ela veio de uma família evangélica. Apesar dos pais não terem dinheiro, né, a vida deles ser muito sacrificada, ela foi criada com muito amor e carinho, ela falou. Ela começou a trabalhar com 11 anos de idade. Aos 18 ela engravidou. Ela estava afastada da igreja nessa época. E aos 18 anos ela engravidou. O ex-marido dela bebia muito e era muito agressivo com ela. Mas ela falou que ela sempre teve a esperança de que um dia iria mudar, que ele iria mudar. Então ela continuou nesse casamento. Gente, eu já falei pra vocês aqui, o homem que bate, que bebe, ele vai mudar se ele quiser, né? Então, infelizmente, muitas mulheres ficam igual ela naquela esperança de que vai mudar, que o cara vai melhorar. E às vezes não acontece nunca, né? Bom, aos 21 anos, ela teve mais um filho. Então, aos 21, ela já tinha 2 filhos, né? Ela é diarista. Ela falou que sempre trabalhou muito, mas ela não tinha forças para se livrar desse relacionamento. Era um relacionamento abusivo, cheio de agressões, mas que ela acreditava firme e forte que o marido dela iria mudar, que eles iriam ainda ser muito felizes. Ela disse que sempre ela quis construir uma casa, trabalhou muito para dar sempre o melhor para os filhos. E ela conseguiu, ela construiu uma casa grande, confortável, onde ela só ficou 2 meses lá com os filhos, porque o marido continuava, né, ameaçando, batendo, bebendo. Ela falou, gente, que ela não aguentava mais aquela situação, que ela largou casa, largou o marido, pegou os filhos dela e foi morar numa kitnet. E ela não quis nem saber, né, o esforço dela de todos os anos trabalhando, construindo aquilo com ele. Ela preferiu a paz dela, ela não quis nem saber. Deixou lá pra ele e foi embora com os meninos. Bom, ela foi bem forte, né? Quando ela se separou, ela passou um tempo, ela se sentiu sozinha e ela entrou num site chamado Brasil Cupido. Sim, ela entrou num site chamado Brasil Cupido. Ela disse que fez um profile lá, mas ela estava sem foto. E um cara colocou interesse por ela, né? Acho que deu cutucada, interesse, não sei como é que é nesses sites. Mas ela achou estranho como que uma pessoa se interessaria por outra sem foto. Apesar de ter lá falando sobre ela, não tinha nenhuma foto mostrando a cara dela. Bom, eles começaram a conversar. Ele disse que era militar, que morava no Afeganistão, americano. E eles conversavam através de mensagens, Google Tradutor. Inclusive, nós já tivemos uma história aqui, né, da nossa querida aí. Ela até depois se apresentou a vocês, a Ellen, que ela também casou com um militar que trabalhava no Afeganistão. Mas as histórias são completamente diferentes, vocês vão ver. Bom, eles começaram a conversar pro tradutor. Ela falou que ele sempre muito educado, dava bom dia, boa tarde, boa noite, tal. E até isso era em outubro, tá? E ele falou que em dezembro ele iria ao Rio de Janeiro conhecê-la. Ela falou que não levou a menor fé nisso, ela não estava acreditando
que ele iria ao Rio conhecer. Eles conversaram por câmera, tá, gente? Algumas vezes no Skype. Então ela já tinha visto ele já tinha visto ela. Não era algo que eles ainda não tinham se visto. Eis que no dia 10 de dezembro ele chegou ao Rio de Janeiro. Sim, gente, ele prometeu e foi ao Rio conhecer a nossa amiga. Ela falou que encontrou com ele em Copacabana. Ele era um homem negro, muito bonito, muito educado, passearam muito. Eles foram em vários lugares no primeiro dia, mas ela não dormiu com ele, foi dormir na casa de uma amiga. No segundo dia foram ao Cristo Redentor, no Pão de Açúcar. Novamente ela não dormiu com ele, dormiu na casa de uma amiga. Estava sendo tudo maravilhoso, que ela nem acreditava que ela estava com um homem daquele. Bom, que mais que ela me contou? Ele voltou para o Afeganistão, tá, gente? Eles se conheceram, foi tudo maravilhoso. Ela falou assim, meu Deus, que príncipe é esse que eu conheci? Ela no áudio fala várias vezes isso, que ela orou muito, agradeceu a Deus por ter colocado aquele homem no caminho dela, né? Um homem educado, que ela nunca tinha visto aquilo na vida dela, puxava a cadeira para sentar, levava ela em bons lugares. E eles continuaram se correspondendo, tá? Ele voltou lá, falou que voltou para o Afeganistão, eles continuaram conversando e ele depois teve férias depois de alguns meses e veio novamente ao Brasil, ficou 9 dias, ficou num hotel bacana, levou ela ficou no hotel com ele, ela falou que ela teve 9 dias de princesa. O cara comprava as coisas para ela, deu dinheiro para ela de presente, para ajudar com os filhos. Então, assim, ela falou que ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo na vida dela. Prometeu que iria levá-la para os Estados Unidos, que ele é de Nova York, que iria trazer ela para Nova York, que iria casar com ela, que ela era a mulher da vida dele. Bom, óbvio que ela estava totalmente encantada pelo cara depois disso tudo. Eis que ele foi embora e disse que estava indo para o Afeganistão, que faltava poucos meses para ele se aposentar, acho que era 6 meses, que logo depois que ele se aposentasse, ele viria ao Brasil, pegaria ela, eles iriam para os Estados Unidos, se casariam e seriam felizes para sempre. Dias depois que ele foi embora, ela recebeu um e-mail. Nesse e-mail era uma mulher dizendo que era namorada dele há 5 anos e que tinha visto algumas mensagens dela para ele. Ela foi, retrucou o e-mail, óbvio, falou sim, eu conheço ele estava aqui no Brasil comigo. A mulher mandou um e-mail, xingou ela toda e ela falou que ela começou a entrar em choque quando começou a ler tudo aquilo. A mulher falando que conhecia ele há 5 anos, que era namorada dele, noiva, né, sei lá, que eles estavam juntos e que ele era noivo desta mulher, que era para nossa amiga deixar o cara em paz, porque ele estava noivo, de casamento marcado, isso e aquilo. Bom, ela começou a conversar com essa mulher e a mulher também é brasileira, só que mora na Alemanha. E ela falou o seguinte, olha, você me perdoe, eu não sabia que ele era noivo, não sabia que ele tinha namorada. E, inclusive, ele saiu daqui do Brasil agora e disse que estava voltando para o Afeganistão, me prometeu casar comigo, prometeu isso, mundos e fundos para mim. E a mulher falou assim, não, você é uma mentirosa, porque ele está aqui na Alemanha comigo. Eu estou aqui com ele, né? E a nossa amiga foi e falou assim, não, você tá me chamando de mentirosa? Peraí, ele estava aqui no Brasil. E mandou foto dos dois lá no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, fazendo turismo, né? Do jeito que eles estavam. Bom, essa mulher da Alemanha, vendo que ele tinha mentido para as duas, acabou ficando amiga da nossa amiga no Brasil e colocou o cara pra correr. Chamou ele de mentiroso, você é um safado, mentiroso, você tem eu, tem ela, e Deus sabe mais quantas mulheres por aí. Ele estava na casa dessa brasileira na Alemanha, essa brasileira depois conversou com a nossa amiga, disse que fez ele pegar as malas, ele pegou as malas,
foi para um hotel, mas no outro dia bebeu muito, foi lá na casa da brasileira da Alemanha chorando, pediu desculpas, falou que sim, que tinha errado, que tinha ido ao Brasil conhecer essa mulher, mas que essa mulher não significava nada pra ele. Mas que ele queria mesmo era casar com a mulher lá da Alemanha, que ele tinha gostado, né, da nossa amiga lá do Brasil, mas não significava nada pra ele. E a nossa amiga do Brasil ficou muito decepcionada, óbvio, né, gente, porque quem acabou falando tudo isso pra ela foi a mulher lá da Alemanha, que elas acabaram se correspondendo. Inclusive, segundo consta, a mulher da Alemanha pediu, olha, então você escreve um e-mail pedindo desculpas, né, a nossa amiga aqui que tá escrevendo a carta pra gente, do Brasil, porque, coitada, né, ela acreditou em tudo que você falou e agora ela está arrasada. Ele não escreveu nenhum e-mail pra ela e ficou nisso. Bom, a nossa amiga sofreu muito, 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 muito. Primeiro que ele não escreveu nada se explicando. Tudo que ela ficou sabendo pela boca da outra. Ela ficou muito abalada porque ela acreditou muito nele. Ela tinha colocado todas as expectativas dela neste relacionamento. Ela falou que ela nem acreditava que Deus poderia ser tão bom com ela, mandando um homem tão bom. E ela ficava se questionando por quê, né? Por que ele tinha feito isso? Por que ele tinha ido lá no Brasil 2 vezes, prometido tantas coisas a ela, prometido que ia casar com ela, que ia levar ali os filhos para os Estados Unidos. Então, assim, gente, não é que ela fantasiou a história aconteceu, entendeu? Ele que foi um cafajeste. Bom, conclusão, gente, depois as duas ficaram amigas e elas descobriram que ele faz isso com várias mulheres. Ele realmente trabalha como militar no Afeganistão, ele tem dinheiro e ele vai para Tailândia, para vários lugares conhecer mulheres que ele conhece por site. Então, deve ser um cara que tem grana, acaba viajando, conhece essas mulheres, só que aí faz aquela, né, história toda. Vai ver que ele gosta, né, de fazer a mulher acreditar que ele vai casar, que ele vai levar para os Estados Unidos, que ele vai fazer e vai acontecer. E a nossa amiga, claro que ela ficou muito decepcionada, até porque depois elas checaram o passaporte dele. Ele falou pra nossa amiga que era a primeira vez que ele tinha ido ao Brasil. E mentira, a primeira vez que ele foi no Brasil conhecer ela foi em 2015. Só que no passaporte dele constava carimbo desde 2010 ele já foi no Brasil. Então ele já deve ter feito isso com outras mulheres no Brasil também, de conhecer, ir lá e ficar. É uma história, assim, difícil, né? Porque, gente, é complicado quando ela tinha saído de um relacionamento que o cara era abusivo, batia nela, bebia. Aí ela encontra, pá, o príncipe encantado. Só que ela descobre que o príncipe é um sapo, não é um príncipe, né? É um cara que, tudo bem, deu bons momentos a ela, mas não é um cara que ela pode confiar. Eu tava conversando com ela pelo WhatsApp, né? Ela disse que hoje, né, nos dias de hoje, ele voltou a contactá-la. Ele pediu desculpa, alguns meses depois, ele pediu desculpa pelo que ele fez, voltou a contactá-la, mas ela acha que ele só tá contactando ela porque ele está indo ao Brasil novamente, então ele quer ter uma mulher lá esperando por ele quando ele chegar no Brasil. Bom, o que eu falei pra ela é o seguinte: olha, o cara, pelo que ela contou, é um cara gentil, educado, gente boa, um cara que tem grana, ajuda ela com dinheiro, ela até mesmo falou, ele mandou 4 mil reais de presente pra ela de Natal, para que ela pudesse comprar presente pra ela e pros filhos. É um cara que se preocupa com ela, mas é um cara que não quer nada sério. Deve ser daqueles que, enquanto ele tá com aquela mulher ali, ele vai agradá-la de todas as formas, mas acabou. Ele vai pra outro país, conhece outra mulher e vai fazer a mesma coisa. O que eu falei pra ela é que é o tipo do cara muito bom, pra quem quer só passar um tempo, né? Quem não quer um homem aí que te enche de dinheiro, te leve pra lugares bons, né? Te trata igual uma princesa. Agora, se você quer um homem pra casar, um cara sério, quer construir uma história com ele,
com certeza esse não é o homem ideal para você. E claro que ela acabou se machucando muito com essa história, porque ela ficou muito envolvida e ela queria mostrar, passar pra gente, né, aqui, para outras mulheres também terem cuidado. Então, gente, eu acho o seguinte, quando a gente conhece alguém, principalmente online, eu nunca tive relacionamento assim online, de conhecer alguém online e ter um relacionamento. Mas eu imagino quando você vai online conhecer alguém, talvez ou você não tem tempo para sair, ou você está carente, você quer uma pessoa mesmo para se corresponder, uma pessoa para estar ali do seu lado. E às vezes a gente cria, né, várias fantasias na nossa cabeça. Às vezes a pessoa não promete nada, gente. Só que tem os que prometem também e a gente acredita. Então, o que eu falo pra vocês é pra tomar muito cuidado. Como ela tá muito machucada ainda. Claro, tá levando a vida dela, conversou comigo, a gente me passou os áudios pelo WhatsApp. Igual eu falei pra ela, olha, é um ótimo cara se você não quer nada sério. Ele vai chegar aí no Brasil, vai te pegar, vai te levar para um hotel, vai sair com você, vai te levar em bons restaurantes, vai te encher de presente. Mas é um cara que não quer nada sério. E ela é uma pessoa que ela quer um relacionamento sério. Ela falou, Dani, eu já tive um marido, né, que foi horrível meu casamento. Eu quero ter um casamento legal com alguém, conhecer uma pessoa legal, né? E ela conheceu, mas infelizmente o cara não quer a mesma coisa que ela. Então o que eu falo pra vocês para terem muito cuidado nesse tipo de relacionamento. Porque as pessoas, gente, elas nem sempre elas querem realmente aquilo que elas passam pra você. Eu fui convidada para fazer parte de um grupo aqui nos Estados Unidos, que é como se fosse uma ONG, que são de mulheres que sofreram violência doméstica ou mulheres que estão em relacionamentos tóxicos. Fui convidada através dos vídeos do Mundo Gringo. E lá tem uma advogada, uma policial, uma psicóloga. São várias brasileiras tentando ajudar outras brasileiras que estão aqui. E lá eu vi muito tô vendo, né, muitos relacionamentos abusivos, muitos relacionamentos, as mulheres estão totalmente, né, acabadas psicologicamente. Então, assim, não pensem vocês que só porque a gente conheceu um gringo, que o cara é o melhor cara do mundo, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Talvez seja até mais difícil, porque aí você tá no país dele, você tá dentro das regras dele, com a família dele, sem a sua por perto, então você acaba ficando muito vulnerável, né? Você acaba ficando muito sozinha. Então, é isso que eu falo pra vocês. Prestem atenção, tomem cuidado, comecem a ver todos os sinais, sabe? E olha aí, agora a gente tá com uma amiga com o coração machucado, né? Arrasada, óbvio, triste, porque ela acreditou em todas as palavras que esse cara falou. É difícil, né, gente? Porque a pessoa fala, a gente acredita, né? Minha mãe falava, ninguém tem estrela na testa. Como é que você vai saber se a pessoa tá falando verdade, mentira? Não tem como você saber. Você realmente a gente foi criada pra acreditar no que as pessoas falam pra gente, né? E você já passou alguma coisa assim, gente? Me deixa aí nos comentários, eu quero saber. Vocês também já foram enganadas? Da pessoa falar que quer um relacionamento sério, no fundo ela não queria nada. No fundo ela queria ir lá curtir. Agora eu não sei qual a necessidade de um homem falar isso pra uma mulher que quer casar, que quer levar ela embora, que quer fazer, que quer acontecer, se ele não tem intenção disso. Juro pra vocês, mas como eu falei pra ela, olha, pode ser que não seja você, mas a vida vai ensinar esse cara. Porque do mesmo jeito que ele fez com você, ele fez com uma na Alemanha, deve ter feito com uma na Tailândia, já que ele ia muito pra lá, deve ter feito com outras no Brasil, já que ele já tinha vindo pra cá. Então, um dia esse cara vai encontrar alguém que faça com ele o que ele fez com vocês. Porque na vida é assim, a gente não aprende por amor, a gente vai aprender pela dor, né? Talvez não seja você que vai ensinar ele, mas pode ter certeza que a vida vai ensinar. Bom, esse foi o nosso Mundo Gringo. Oi, Dani, tenho 25 anos, moro no Rio de Janeiro com meus pais, faço faculdade de administração, sou solteira e não tenho filhos. Hoje eu vou te contar uma das diversas histórias que eu tenho. Estou solteira e doida para encontrar minha alma gêmea, terminar a faculdade, ser independente financeiramente, construir uma família, ter filhos, tudo que a maioria das mulheres desejam. Confesso que esse espírito maternal só aflorou de um tempo para cá,
depois de um sonho que eu tive sobrenatural. Então, nessa minha busca por um homem ideal, baixei um aplicativo de relacionamento, o POF, nem conheço. Eu conheço o Tinder, deve ser alguma coisa parecida. E um belo dia conheci um cara muito legal, do jeito que eu pedi pra Deus. Bom papo, inteligente, de fato tínhamos muita afinidade. Fomos conversando sobre trabalho, carreira, esse tipo de coisa. Quando ele me disse a empresa que trabalhava, para nossa surpresa era a mesma que a minha, só que unidades diferentes. Ou seja, ganhei um amigo para falar de trabalho e sabia de tudo sobre ele, pois ele tinha 15 anos de empresa. Estava adorando. O primeiro dia que ficamos 6 horas conversando pelo aplicativo. Bom, o cara tinha 15 anos de empresa, ela nova lá, então, claro, né, ela adorou, que ele tava contando várias coisas da empresa pra ela, dando vários toques pra ela. Mas, como nem tudo são flores, veio a parte ruim. Ele tem 2 filhos, de 6 e 3 anos, porém morava na mesma casa que a ex, e as crianças, mas ele não tinha nada com a ex. Bom, eu acreditei porque ele me adicionou no Facebook e não tinha fotos com a esposa. Fui até o Facebook dela e vi que ela também não tinha fotos com o marido. Gente, tem tanta mulher Sherlock Holmes por aqui, vocês estão que tal, né? Também não tinha um status de relacionamento. Ele dizia que não separava porque a ex não trabalhava, ele que sustentava a casa sozinho, e como eles vieram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, devido ao trabalho dele, tudo se tornava mais complicado. Fiz a compreensiva e aceitei. Quase um mês depois nos encontramos, pois eu era estagiária e não tenho carro. Ele era um chefão da outra unidade. Eu havia feito a prova prática no Detran, mas não passei. Saí super triste, comentei com ele e ele me chamou para me dar umas aulinhas, treinar no carro dele, e lá fui eu. Só que ele me pediu para me encontrar no estacionamento do shopping. Achei meio suspeito, pois era como se ele estivesse me escondendo. Mesmo assim, fui. Estava triste devido à reprovação e ele me consolou. Fomos para um local tranquilo, treinei muito no carro dele. No final ele pediu para eu estacionar na calçada. Só que deixei o carro morrer. E a partir daí começamos a conversar e nos beijar. Foi muito bom, mas não o melhor. Como o local estava à noite deserto, ele ficou com receio do perigo e perguntou se podia me levar para um lugar mais reservado. Mas eu não era obrigada a fazer nada, não. Era realmente para ficarmos mais tranquilos. Eu dificílima, aceitei. Fiz joguinho, mas acabei transando e foi maravilhoso. Gente, eu não acredito que homem ainda tem esse papo. Esse papo, eu tenho 43 anos, esse papo é da minha época. A gente vai para um lugar reservado, mas você não precisa fazer nada. Eu não acredito que ainda existe esse papo. Chegando em casa, continuamos nosso papo de sempre, nossa interação nunca mudou. Só que um belo dia eu estava na copa da empresa e tinha uma moça que trabalhava na unidade dele, conversando com uma outra que já trabalhou lá. Ambas trabalhavam comigo e começaram a contar que tinha um tal de fulano na unidade X que era maior mulherengo e contava para todo mundo das suas traições. E elas estavam fazendo um processo seletivo para estagiária e ele queria a mais bonita. Falaram também que as outras meninas tinham medo dele porque ele sempre as assediava. Eu fiquei chocada ouvindo tudo quietinha, pois na empresa relacionamento é estritamente proibido e lá 98% são homens. Fui lá, conversei com ele sobre essas coisas, ele me disse que não era nada daquilo que eu tinha ouvido, pois eu tinha interpretado errado a história. E aí me contou a versão dele. E eu acreditei, claro, né? Só que nas nossas conversas, nós falamos sobre fantasia e eu disse que topava sexo a 3, porém não tínhamos a terceira pessoa.
No ano novo, a filha dele ficou internada durante uns dias e durante esse período ele reatou com a mulher dele. Será que algum dia ele já tinha separado dessa mulher dele? Você já chegou a pensar nisso? Será, hein? Descobri porque postaram uma foto no Facebook. Fiquei puta mais um mês porque... Fiquei puta mais uma vez porque ele não me contou nada. Durante a internação da menina, nós conversamos muito pelo WhatsApp. Passou 20 dias e ele veio falar comigo. Eu vomitei tudo que estava engasgado com ele pelo WhatsApp mesmo. Pronto, coloquei um ponto final na nossa relação. Porém, desde então, ele fica me procurando e eu resisto. Já bloqueei ele no WhatsApp, mas expliquei os meus motivos. Pois não quero ser amante para viver escondida. Nossa, eu acho que você tá certíssima. Gente, sinceramente, vida de amante, já falei pra vocês, deve ser duro. Não julgo, tá? Quem seja, eu sei que acontece, que tem casamentos que realmente... Mas, gente, já pensou você ser sempre segundo plano da pessoa? Você ser sempre a outra da pessoa? Isso aí acaba com você mesmo. Bom, no sábado, dia 11 de fevereiro, no dia da luta, acho que era da UFC que teve aí esses dias, ele me chamou mais uma vez no Facebook para tentar me convencer a voltar. Só que dessa vez ele já poderia realizar nossa fantasia, pois ele tinha encontrado a terceira pessoa. E para minha surpresa, a terceira pessoa é a estagiária bonitinha que ele contratou. Fiquei virada no saci, porque tudo que eu havia ouvido sobre ele se confirmou, só que ele tinha desmentido as moças. Resumo, ele continua casado com a nova amante estagiária, me perturbando para fazer sexo a 3, e eu, numa seca do caramba, não encontro ninguém decente nesses aplicativos. Não sei se vou só para me satisfazer e sumo, ou continuo na seca e na busca por alguém. O que você acha? Não estou apaixonada, nem o amo, é só sexo mesmo, eu acho. E você? Putz! Olha, eu acho assim que não é só sexo, não. Se fosse só sexo, você não ia ficar tão irritada quando você descobriu aí que várias coisas, que ele voltou com a mulher, você não ficaria tão irritada com a coisa da estagiária. Se fosse só sexo, na hora que ele falou, nossa, achei uma terceira pessoa, você ia correndo pro motel com ele, com a menina, e ia lá, já que era só sexo, só curtição. O problema é que aí, pelo que você demonstrou, talvez você queira falar pra você que é só sexo, pra ter aquela desculpa de sair com ele mais uma vez. Só que quem vai se machucar é você, porque ele tá lá com a mulher dele, que de repente, coitada, nem sabe de nada o que rola aí. Provavelmente ela não saiba de nada. O cara é um mulherengo, todo mundo já tinha te falado, né? Então a fama dele já não é de agora, ele já deve... Se todo mundo sabe que ele é mulherengo, que ele sai com as estagiárias, que ele faz e acontece, então não seria diferente com você também. Eu, sinceramente, eu cairia fora dessa canoa furada, porque se fosse, igual eu te falei, se fosse só sexo mesmo, você não ficaria irritada. Só que você ficou, e eu acho que você pode se machucar. Eu acho que corta esse mal pela raiz, sabe? Sai fora disso. Homem, minha filha, é o que não falta. Vou falar agora uma coisa bem chula. Pica é o que não falta, né? Então, vai aparecer. Se você quer só sexo, pode ter certeza que vai aparecer. E se você quer algo mais sério, pode ter certeza que também vai aparecer alguém legal na sua vida. O problema é que às vezes, gente, a gente foca tanto naquela pessoa ali que não é a certa, como é o caso desse cara aí, que não é o certo pra você. Isso aí já tem todos os sinais. E você acaba gastando sua energia com essa pessoa que não vale pra você, que não vai te dar futuro nenhum. E você acaba deixando passar pessoas que de repente seriam legais na sua vida, pessoas que trariam muito mais coisas na sua vida. Então, sinceramente, você pediu minha opinião, e eu quero pedir a opinião dos nossos amigos inscritos no canal para deixar aqui embaixo. Pra mim, Daniele cai fora dessa canoa furada. Isso é um barco furado, entendeu? Deixa ele lá com a estagiária bonitinha, em breve ela também vai ver que ela tá numa canoa furada, porque se ela já topou sexo a 3, ele já tá comendo essa mulher, né? Vamos ser sinceros.
a estagiária não ia simplesmente chegar e falar assim, eu topo sexo a 3, já deve estar rolando alguma coisa. Então, cara, esse negócio de sexo a 3, você tem que ter muita confiança na outra pessoa. Eu acho que é muita coisa envolvida. Ah, não sei, minha filha, você quer sexo a 3, pega aí, vai nesses clubes aí de swing, sei lá de quê, vai lá e tem sexo a 3, entendeu? Agora, pegar um cara que você já tem um pouquinho de sentimento por ele, que trabalha na mesma, né, na mesma rede sua, vocês correm o risco daqui a pouco de se ver, e isso vai te magoar, isso vai tirar sua atenção, vai te desfocar para coisas que eu acho que você não, eu acho que na vida, gente, se a gente, sabe, se a gente aprender a deixar pra lá as coisas, sabe como é que é? Não é deixar pra lá, é tirar o que não faz bem pra gente. O problema é que a gente fica naquela, querendo ali, ó, martelando, não vai dar certo, vai dar certo. Daqui a pouco já tá pensando, ele vai largar a mulher, vai largar os filhos pra ficar comigo. A coisa não acontece, promete uma vez, promete... Então, Daniele, tira isso, tira esse, sabe? Corta esse mal pela raiz. Eu acho que vai ser a melhor coisa que você faz. Eu acho que você não, sei lá, você não precisa desse tipo de cara na sua vida, não. Boa noite, Dani. Gosto muito do seu canal, em especial do Mundo Gringo. E quando você compartilha sua vida nos Estados Unidos conosco. Obrigada, minha linda. Vi a história da amiga com esse psicopata que a fez sonhar com uma vida plena e feliz. E fiquei muito triste quando li, quase nunca leio, os comentários sobre a situação. Como em muitas outras histórias, muita gente julga a mulher dizendo que elas não são boas da cabeça. Penso que atirar uma pedra no outro é muito fácil, porém quem vive a situação é quem exatamente sabe o que se passa. Eu caí em 2 armadilhas com 2 psicopatas ou sociopatas, não sei exatamente, mas eles enganam com maestria, são atores dignos de um Oscar. E ela agora vai contar pra gente essa história. Vamos lá. Em 2014, conheci no Facebook um boliviano de 55 anos, com muito boa aparência, se dizia divorciado e com 2 filhos adultos. Começamos a conversar pelo Face, depois pelo WhatsApp e pelo Skype. Ele sempre me respeitava muito, o que sempre falo de início que comigo não rola sexo virtual nem fotos nude. Ele nunca me pediu nada assim, e até me fazia elogios sobre minha postura. Conversamos por 8 meses. Em julho de 2015 ele veio até minha cidade, Maceió. Moro no Nordeste brasileiro. Nossa, sou doida pra conhecer a sua cidade. Sempre com boa conversa, dizendo que sua intenção era se casar comigo. Quando chegou aqui na minha cidade, ele não demorou muito para mostrar sua real personalidade. O que nas conversas por Skype e WhatsApp ele parecia um príncipe muito educado, amoroso, ele se mostrou logo nos primeiros dias exatamente o oposto. Falou que tudo na internet é meio mundo de fantasia, que aqui não iria me chamar de meu amor, pois assim que ele sempre me chamava. E literalmente o príncipe virou um sapo. Fomos passear na praia de noite. Ele sempre andava na frente e me deixava para trás. Gente, tem um ódio disso. Ai. Não pegava na minha mão, não me abraçava em público. Ele fazia questão de dizer que era muito bonito e que poderia ter qualquer mulher ao seu lado. Ele ficou hospedado aqui em casa. Eu tenho uma casa do lado da minha. Nem dinheiro para hotel e alimentação ele gastou, pois eu levava comida para ele todos os dias. Em público ele me tratava com indiferença. Na minha casa me tratava um pouco melhor. Nossa, tá me dando raiva já desse homem. Fazia um jogo duplo. Nesse período eu estava me sentindo solitária e triste. Meu pai estava internado com câncer terminal. E mesmo com toda a frieza dele em público, eu ainda fazia suas vontades por me sentir carente e sem rumo. Até porque eu fazia 1000 planos com ele pela internet. E ele dizia que viria morar no Brasil e se casar comigo. Eu estava tão confusa com a situação do meu pai e dele
que não estava me dando conta que eu estava sofrendo bullying e assédio moral, pois ele tinha vergonha de mim. Ele achou que eu não estava à altura dele e começou a me humilhar. Eu não sou feia, ele tinha sim boa aparência, mas nada demais. Uma amiga que viu como ele me tratava quando estava em público, com desprezo, me falou que eu deveria pedir para ele sair da minha casa e colocar um ponto final nessa situação humilhante. Antes de falar com ele, ouvi uma conversa dele com uma mulher que sempre estava no Facebook e o chamava de meu amor. E ele dizia que era uma ex e que não respondia suas mensagens. Ouvi ele falando ao telefone com ela, dizendo que estava no Brasil com um grupo de amigos motociclistas que estava hospedado na casa de um amigo e disse para ela: "Eu te amo, Marlene." Esse era o nome da mulher. Quando fui ver o Face dele, ele postava todas as fotos dos nossos passeios, mas somente as fotos que ele estava sozinho. E escrevia na legenda: "Estou em Maceió. Aqui são algumas praias. Estou sozinho com os meus amigos motociclistas." Que vagabundo, né, gente? Tem que respirar fundo para ler esses e-mails. Isso foi a gota d'água. Esse sujeito estava na minha casa, comendo, bebendo, roupa lavada, internet, fazendo turismo, postando foto, dizendo que estava sozinho. Ele ainda passou 8 dias aqui. Chegou dia 21 de junho de 2015 e foi embora dia 28. Entrei em contato com essa tal de Marlene, uma mulher de 46 anos, 2 filhos, divorciada e que vive com ele há 10 anos. Ela não acreditou em mim, então eu mostrei pelo Face fotos dele comigo e disse toda a verdade para ela. Isso, ele já estava lá na Bolívia com ela. Ela imediatamente foi tomar satisfação com ele, que em minutos me enviou uma mensagem pro meu celular me ameaçando, me chamando de puta e dizendo que iria me matar porque eu fui falar para a mulher dele. E eu respondi: "Você não disse que era solteiro, que estava aqui para casar comigo?" Nossa, Dani, Deus me livre. Esse era psicopata. Me xingou muito. Bloqueei ele no WhatsApp, no Face, no Skype. Depois do ocorrido, a mulher continuou com ele e fez questão de mostrar em seu Face que estão juntos. Conclusão: eles se merecem. Amiga, eu tô até sem voz. Não, eles se merecem. Você não merece um homem desse. Deus me livre e guarde. Mas, gente, tem homem assim, né? Que vai. Ele não... Ó, esse negócio de... Ó, não. Como dizia minhas amigas, lanchinho de fim de festa. Você tá numa festa, o cara tá lá a festa inteira beijando um monte de mulher. Isso acontece muito com adolescente, né? Tá lá com as meninas vão embora, eles querem o lanchinho do final da festa e pega aquelas que é as que eles vão levar pra motel. Ó, aqui, ó. Tá bom. Vamos lá, continuar. Fiquei nervosa já. O tempo passou, conheci através do Brasil Cupidos de novo, hein? Teve uma história aí do Brasil Cupido essa semana. Outro psicopata. Dizia chamar Roberto, o nome do meu pai. 41 anos, espanhol, divorciado. Começamos a conversar em outubro de 2016, até agora no início de fevereiro. Esse é o tipo do psicopata que mente tão bem que até agora ainda nem acredito que tudo era mentira. Eu tô até gaga, gente. Mentira, frieza e crueldade. Desde outubro que nos falamos todos os dias, somente nos sábados e domingos que raramente ele falava comigo. Isso me deixou desconfiada. Porém, ele era muito doce, galanteador, dizia que sábado e domingo passava com a filha e que trabalhava à noite. Por isso também nunca conversávamos à noite. Era sempre de manhã ou à tarde. Isso já era um sinal. Nem li o resto da história ainda, mas pra mim já era um sinal. A gente só conversava por WhatsApp e Skype. Pedi para ele o e-mail. Ele sempre com sua lábia dizia que não precisava, porque a gente só conversava por vídeo. Enfim, esse conseguiu me conquistar mesmo. Além de muito bonito, sorridente, simpático, sempre de bom humor, estava com a mesma conversa que já tinha tudo certo para vir aqui agora, dia 15 de fevereiro. Ele ia vir para Maceió, falar com a minha família.
Inclusive, ele falava com minha mãe por vídeo. Dizia que estava muito interessado em mim, que eu o fazia sentir um amor bonito e puro, coisa que ele jamais sentiu por outras mulheres. Até minha mãe gostava dele. Meu Deus, o homem envolveu até a mãe dele. Oh, meu Deus. Sempre muito educado, um príncipe, Dani. Mostrava presentes, dizia que era para agradar a sogra. Ele dizia que somente por mim conseguiria despertar um amor puro, diferente dos outros que ele já sentiu por outras mulheres. Ele me falava coisas que até mulheres que se diziam antirromânticas gostavam de ouvir. Durante esses quase 5 meses de conversa, eu fazia com ele muitos planos. Me sentia feliz, com objetivos e com vontade de viver mais. Pode ser inocência minha, mas essas pessoas que fazem comentários em seu canal, achando que toda a culpa é nossa por acreditar, é porque nunca passou por tal situação. Gente, eu sei, eu acredito em você. Eu sei que a pessoa te envolve de um jeito, essas pessoas, como você falou, é psicopata, sociopata. Eles te envolvem de um jeito que você realmente acredita que aquilo tudo tá acontecendo. Já vi várias vezes isso aqui. Eu não falo que a culpa é de vocês. Eu sei que tem gente, às vezes, que nunca passou por isso e pensa, meu Deus, mas como? Né? Mas acontece, gente. Aí ela fala, quando estamos carentes... Ai, nossa. Quando estamos carentes e vulneráveis e aparecem pessoas que nos fazem naquele momento nos sentir especiais, amadas, valorizadas, poxa vida, só uma mulher muito fria também não vai cair nessa conversa. Outra coisa que o Roberto fez foi dizer que cancelou seu perfil no Brasil Cupido, porque ele já tinha me encontrado e eu era o seu grande amor. Porém, o que ele fez foi bloquear. Assim, eu não poderia ver seu perfil, pois uma amiga minha entrou no site e vimos que ele está 100% ativo. Mas isso só descobri agora. Então, eu planejei várias viagens aqui para fazer com ele. Comprei roupa nova, gastei dinheiro e chegou o dia 15. Era o dia que ele estaria chegando aqui no Brasil. Dia 10 nos falamos pela última vez. Eu falei, Roberto, está tudo certo para a viagem? Ele disse, sim, claro, tudo certo. Vou te ligar à noite para te falar qual hotel que vou ficar. E é o horário certinho que vou chegar no aeroporto. Dani, imagina qual foi o hotel e a hora da viagem. Simplesmente no mesmo dia 10 depois de falar comigo. Fui trabalhar e quando voltei para ver se tinha alguma mensagem dele, ele, com toda a frieza e indiferença que eu jamais percebi, me bloqueou do WhatsApp no Skype, que era o nosso vínculo de comunicação. A viagem, o hotel, tudo que ele falava de planos de casamento se resumiu numa cruel mentira, covarde, sádica, pois todos meus sonhos e planos pela segunda vez com gente daquele site Cupido foi tudo ilusão, sofrimento e depressão. Esse site devia chamar Psicopata Cupido, alguma coisa assim, né? A minha amiga, não é só você não, teve outra essa semana desse site. Nossos planos, o amor que ele jurava, tudo se resumiu num simples bloquear. Com certeza, vocês vão rir da minha inocência. Ninguém vai rir de você, não. Agora, o que ele ganhou em passar 5 meses mentindo pra mim, juro que não sei te responder. Pelo amor de Deus. Gente, fiquei nervosa agora. Que ganha um homem desse? Me fala, alguém me dá uma luz. O cara simplesmente bloqueou ela. Tô indo. Não, tem que ser doente um homem desse, minha amiga. Não, amiga, olha, de novo vou ter que falar a mesma coisa. Você se livrou, porque um homem desse só pode ser doente. Uma pessoa dessa não é normal, gente. Não tem como. Aí ela fala, querida amiga, se você tiver interesse em falar da minha história, pode falar meu nome, o nome deles, porque são sujeitos nocivos à sociedade. Esse Roberto, ele tem conta ativa no site Latino American Cupid, que foi onde eu conheci. Independente dos julgamentos de quem não sente na pele e fala que não sabe,
pode ser que seja do seu interesse contar minha história. Claro, a gente tem que contar a sua história para que outras mulheres que às vezes estão passando por isso nesse momento abram os olhos para ver, né? Porque, gente, eu fico nervosa, eu tô nervosa, sério, eu tô suando. Pelo amor de Deus. Por quê? Por que enganar assim? Por quê? Sabe? Meu Jesus. Afe Maria. Gente, olha só. A história dela, ela continua. Eu vou contar pra vocês num vídeo que vem logo depois desse. Provavelmente à tarde esse vai tá no canal, porque senão vai ficar muito grande, né? Então a história dela vai ser resumida em duas partes. Porque ela botou um outro e-mail muito interessante aqui, eu quero dividir com vocês. Gente, deixa aí nos comentários pra mim, o que vocês acham que passa na cabeça de um homem desse, hein? Não vamos criticar ela não, tá? Ela foi lá, ela conheceu o cara, ela se entregou, ela tava falando a verdade. O cara falou que tava indo lá, vão passear, vão conhecer, ela comprou roupa nova, fez isso, fez aquilo. Até eu acreditaria, óbvio, entendeu? Claro que numa situação dessa, às vezes a gente tá um pouco carente, mas o que acontece, gente? O que acontece? Não sei, deixem nos comentários, porque eu não sei. Alguém já passou por isso? Você já foi o psicopata da história? Me conta, o que passa na sua cabeça? Faz um perfil fake aí, conta pra gente. O que passa na sua cabeça pra enganar uma mulher assim, sabe? Não sei, eu não consigo ainda, sabe? De repente ele quer se achar o todo poderoso, ele quer achar que ele, de repente, deve ser um cara muito carente, né? E que, sei lá, quer achar que pode ter a mulher que queira fazer o que quer com a mulher. Será algo assim? Não sei. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo para que mais mulheres fiquem sabendo o que esses psicopatas, sociopatas, nem sei como a gente chama isso, estão fazendo por aí. E eu venho daqui a pouco com a segunda parte do vídeo dela. Beijo! Oi Dani, assisto seus vídeos, fiquei com receio por você responder somente gringas, mas irei contar minha história com muita esperança de você me responder. Tenho 20 anos, curso farmácia e estou abrindo uma empresa e um canal no YouTube. Eu era solteira, sempre fui livre e gostei muito. Conheci um rapaz na minha cidade e fomos noivos para morar em... Aí ela fala o nome da cidade, eu acho que não sei se eu devo falar aqui que deve ser uma cidade pequena, mas anyway, ela era, né? Chegando lá, incrivelmente conseguimos casa, emprego, etc. Mas ele usava drogas, eu usava remédios de ansiedade e depressão. Conclusão, duas pessoas longe de casa, com crises de pânico, raiva, estresse, tristeza. Nós brigamos muito, nos batemos. Ele me segurava forte, eu gritava, chorava, deu polícia, ambulância. Fiquei muito triste, nervosa com toda a situação. Acabei deixando tudo e voltando sozinha para minha cidade. Ele ficou na cidade que tínhamos nos mudado, vivendo lá, e hoje ele está bem. Aqui agora estou sem emprego, sem estudo, estou tirando minha carteira de habilitação no momento. Recebo uma mensagem dele dizendo que está voltando mês que vem para cá e quer ficar comigo, se eu ainda o amo. Bom, você quer saber se eu ainda o amo? Sim, demais. Porém, não sei como lidar quando ele voltar. Eu parei com meus remédios, emagreci muito, estou numa situação muito difícil. Ele continua o mesmo, mas jura que me pediu desculpas e mais desculpas e que será diferente. Nessa minha volta pra cá, sem ele, eu o traí com alguns rapazes. Me arrependo, mas garanto que ele também me traiu. Ainda mais na praia, onde tem pessoas diferentes e várias experiências de vida. Não sei o que faço, porque a mãe desse rapaz diz para eu não voltar com ele, pois ela mesma apanhava do ex-marido. Meus pais não querem nem ouvir falar o nome dele. Mas apesar de tudo isso, eu o amo e o aceito de volta. Me ajuda. Estou sem saber o que fazer. Se volto, se caso com ele, se conto que o traí, mas tenho medo de o perder. Escondo pra mim
ou se escondo pra mim e dou como troco por ele ter me batido e segurado nas minhas crises. O que você pensa sobre isso? Pode dizer meu nome, Estela. Um abraço. Abraço, Estela. Ah, Estela, minha amiga, o que eu posso dizer com isso? Estela, ele continua usando droga? Ele mudou em quê? Primeiro eu quero que você pense. Eu não conheço ele, não conheço, né, vocês, mas eu acho o seguinte: se ele não mudou nada, então ele também não mudou. Se ele continua usando droga, isso aqui vai continuar, esse inferno. Já teve pessoas próximas de mim que usavam drogas. Gente, às vezes a pessoa é tão boazinha, né, sem a influência do álcool, da droga e tal, e quando entra essas influências a pessoa se torna outra. Eu, sinceramente, se você fosse a minha filha hoje, eu não deixaria hipótese nenhuma você voltar pra esse cara, sabe? Porque, sinceramente, quando você pensar em voltar pra ele, pense nas coisas que você passou pra ele. Esse cara te bateu, esse cara não teve um pingo de respeito. Você, pelo que você falou, você sofria de ansiedade, de pânico. Então ele não teve um pingo de respeito por você, de te ajudar numa hora de crise. Pelo contrário. E não tente achar desculpa, porque estavam os dois longe de casa. Não, vocês são dois adultos. Vocês não são nenhuma criança, entendeu? Então, você cursa farmácia, continue seu curso, independente, né, de você, de repente, eu não sei onde você cursava, na cidade que você estava, curse em outra cidade, continua focado nos seus estudos. Olha, nada vai te levar pra frente nesse mundo a não ser que você estude, que você se forme e tenha uma profissão. E eu estou falando isso por experiência própria, tá, gente? Porque eu me formei, eu fiz um curso de comércio exterior, nunca trabalhei na minha área, acabei não desenvolvendo nada na minha área, porque depois que eu me formei fui embora para Inglaterra, fui trabalhar de babá, fui trabalhar de cleaner, tive minha loja. Então, assim, hoje eu vejo como o estudo fez falta na minha vida. Hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, não é num beco sem saída, mas eu tô numa briga com mim mesma, tipo, que tipo de trabalho eu quero arrumar, que tipo de coisa que eu quero fazer. Porque já que eu tinha meu próprio negócio, hoje aqui eu não tenho, então eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem em que eu quero trabalhar, sabe? Por quê? Porque me faltou estudo, me faltou algo para eu direcionar a minha vida, né? Ah, eu quero me formar em psicologia, eu quero ser uma grande psicóloga, então eu vou lá, vou fazer psicologia, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois, né, a gente, mesmo estando em outro país, vai chegar uma hora que você vai conseguir, de repente, trabalhar na sua área, naquele país, e você tá no Brasil. Então, uma coisa que meu pai falava pra mim, gente, meu pai falava, mas eu não ouvi, Daniele, estuda, porque o estudo é a única coisa que ninguém nunca vai tirar da sua vida. Dinheiro acaba, amor vem e vai, amigos vem e vão, alegria vem e vai, tristeza vem e vai. O bom da vida é isso, né? Coisas boas vêm e vão, mas coisas ruins também vêm e vão. Então, no seu caso, deixa embora, sabe? Você tem só 20 anos, você tem uma vida toda pela frente. Eu tenho certeza que muitas pessoas boas, você vai conhecer ainda muitas pessoas boas. Você não precisa apanhar, ninguém precisa passar por isso, sabe? Se você chegou embora, porque a coisa deve ter sido muito ruim, a coisa deve ter sido muito feia pra você. Então, quando você pensar em voltar pra esse cara, pense em tudo que você passou lá com ele, tudo que você passou do lado dele. O que seria diferente agora? Ele se tornou um santo agora? Agora ele se arrependeu de tudo? Pode ser, eu acredito que as pessoas possam mudar, mas as pessoas têm que provar pra você que mudou. Então, espere ele chegar Bom, eu já dei minha opinião, mas se você quer tanto voltar com ele, espere ele chegar, espere ele te provar que ele mudou. Questão de contar se você ficou com outro, ele ficou com outro, eu acho que vocês estavam separados, isso aí nem interessa a ninguém.
o que você fez da sua vida quando você não estava com ele. Você veio embora, a polícia foi dentro da sua casa. Você acha realmente que você deve satisfação a esse cara do que você fez no período que você estava longe dele? Acho que não, vocês não estavam juntos, entendeu? Então, se você teve alguém, não teve, isso aí não quer dizer nada. Pelo menos pra ele, não quer dizer nada assim, ele não tem nada a ver com isso, entendeu? E se ele também ficou com 10, 30, 40, você também não tem nada a ver com isso, porque vocês não estavam juntos. Então essa parte eu acho que você não tem que dar satisfação nenhuma pra ele. E, cara, aceitar de volta uma coisa que já não deu certo, só se esse cara me provasse muito que ele mudou. Só que ele ia ter que provar com atitudes, né? Com palavra não. Palavra é fácil. É fácil eu chegar aqui e falar, nossa gente, olha, eu mudei agora, eu sou outra pessoa. Agora nossa, agora eu vou ser assim, ó. Você calma, eu não vou mais, né, dar minha opinião nas coisas que eu acho. Então, assim, as pessoas, elas mudam com atitudes, não com palavras. Esse negócio de mulher que apanha e amanhã o cara tá lá prometendo a ela que nunca mais vai apanhar e depois da manhã ela tá apanhando mais ainda e ele vai lá e promete de novo que não vai bater e ela vai e apanha de novo e promete de novo e você vai ficar nisso aí quanto tempo? Você vai perder sua juventude todinha com um homem que te prometeu que ele mudou. Prometer é muito fácil. Eu quero ver ele te mostrar que ele mudou. Então, não volta pra casa desse cara não. De jeito nenhum. Deixa ele te provar. Fala assim, olha, eu quero provar com atitudes que você mudou. Se tiver que esperar 2, 3, 4 anos, você é nova, 20 anos. Aí sim, se você realmente sentir que ele mudou, se você realmente sentir que ele é uma outra pessoa, que ele parou com as drogas, não vai se envolver com o drogado, pelo amor de Deus. Aí sim você até pode cogitar em voltar com ele, porque ele talvez ele tenha te provado. Agora, ficar só em palavrinha, não. O que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários também o que vocês acham que ela deve fazer. A nossa história de hoje começa assim. Oi, Dani, há algum tempo venho acompanhando seu canal no YouTube, acompanhando a história das mulheres que você compartilha conosco. E achei interessante enviar a minha história de amor para você. Até porque o grande amor da minha vida está aí em New Jersey. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é, ela falou o nome dela, tenho 36 anos. Já passei por 2 casamentos que não deram certo. Primeiro namorei 4 anos, engravidei. Morei com a pessoa por 11 meses. Ele era super ciumento e resolvi me separar porque não quis esperar que as agressões físicas começassem. Enfim, passei por vários relacionamentos curtos sem muita importância. Até que em 2006, conheci meu ex-marido. Sou cantora e conheci ele numa banda de forró. Ele era mais novo que eu, mas era uma pessoa muito madura para a idade dele. De início, começamos a namorar e ele já veio morar na minha casa. Vivemos momentos maravilhosos juntos, viajamos muito pelo Brasil e cantamos em várias bandas. E sempre juntos, passaram-se os anos, o relacionamento foi ficando meio desgastado, pois a gente vivia 24 horas junto. Trabalhávamos na mesma banda, ensaiávamos, dormíamos juntos, acordávamos juntos, saíamos juntos, chegávamos juntos. Isso virou uma rotina. Ele era muito perfeccionista e isso me incomodava às vezes. Ele sempre quis realizar o meu sonho de ter uma banda e isso acabou virando uma obsessão para ele. Mas, como todos sabemos, a música no Brasil é muito difícil. Tem muita máfia, muitas pessoas maldosas, muitas promessas e muitas vezes nada acontece. Foi o nosso caso. Não por falta de talento, mas por falta de investimento de pessoas sérias. Isso levou nós 9 anos. Nossa relação era em torno da música. Não tínhamos tempo para ir ao cinema,
para sair, tempo para viver uma vida normal, fazer coisas de um casal normal. A nossa situação foi ficando muito difícil, já não havia mais aquela saudade de quando a esposa espera o esposo. Era 24 horas juntos, aí tudo foi ficando ruim. O sexo ficou ruim, a convivência ficou ruim. Isso me fez trair ele. Isso fez-me trair. Por várias vezes ele traiu ela. Por várias vezes ela perdoou, mas a confiança já não era a mesma, a relação não era a mesma. Resolvi então buscar a Deus, comecei a ir na igreja e Deus foi tocando em meu coração de uma forma sobrenatural. Uma vida de 9 anos na música foi deixada para trás e ele não aceitou minha conversão. Hoje sou cristã evangélica. Isso fez com que ele buscasse uma mulher na rua. Depois de 9 anos, ele foi embora de casa. Depois de uma viagem com a banda, ele se envolveu com uma cantora numa viagem de trabalho. Dia 22 de março completou 1 ano que ele foi embora. Foi muito difícil, pois foram 9 anos e ser trocada, você sabe que não é fácil. Principalmente quando a gente conhece a índole da pessoa. Não foi fácil, mas eu tinha escolhido ser cristã evangélica. E Deus tirou toda a dor do meu coração. Não é fácil para você ver a pessoa com quem você viveu 9 anos, né? Com outra pessoa e você se ver sozinha. Mas eu entendi a situação. Temos que ter esperança que algo melhor sempre pode acontecer na nossa vida. Eu acho que a gente sempre tem que pensar isso, gente. Que coisas melhores sempre estão para vir. Em novembro de 2016, em uma reunião de amigos da igreja, fiz um jantar na minha casa. Em meio a muita risada, todos saboreando uma macarronada, um irmão me perguntou: irmã, você está namorando? E eu disse: não, tô na graça de Deus esperando um varão, pois assim que nos referimos a um homem cristão. E ele falou: você já está pronta para casar. Demos muita risada. E em meio a esse clima, ele me perguntou: mas você não está namorando? Eu disse não. Então ele, com muita energia, disse: nossa, eu tenho um irmão solteiro bonitão para você. Fiquei sem graça, disse se fosse da vontade de Deus eu estava dentro. Bom, passou uma semana, quando olhei meu Facebook no Messenger, quem me mandou uma mensagem me convidando para ser amigo? Ele mesmo, o irmão José, esse que falaram no jantar. Bom, aceitei ele como amigo no meu Facebook, olhei suas fotos e disse: irmão José, você quer mesmo me casar? Bom, eu olhei as fotos no Facebook, as postagens e pensei: nossa, o irmão quer mesmo me casar, né? Achei que o irmão da igreja tinha falado para ele sobre mim, mas não, eu estava totalmente enganada. Foi algo sobrenatural, pois o irmão que me adicionou, né, ela fala o nome aqui, vamos dar um nome a ele, irmão Ronaldo, não tinha falado nada sobre mim em nenhum momento. Então eu creio que Deus que fez isso. Bom, fui para o culto na igreja, sede do meu ministério. Lá encontrei esse irmão e perguntei se ele tinha comentado algo sobre mim. Ele disse: não, não falei nada para você. Eu fiquei sem entender, pois eu tinha certeza que ele que tinha passado o meu Facebook. Bom, deixa eu explicar pra vocês, gente. Ela tem um irmão na igreja, ficou meio confusa essa parte. Ela tem um irmão na igreja, lá onde ela mora, que queria casar ela. Falou: eu tenho um irmão muito legal pra você. Depois eu vou te apresentar. Quando ela viu lá o pedido de amizade, né, do tal irmão que ele falou que queria apresentar pra ela, ela pensou assim: bom, ele deve ter falado de mim
E quando ela chegou na igreja, ela falou, você quer mesmo me casar, né? Até pediu pra ele me adicionar no Facebook. Mas ele falou assim, não, eu não falei nada de você pra ele. Então, o irmão lá que adicionou ela, ele nem sabia. Pelo que consta aqui, ela achou que era uma coisa de Deus mesmo, porque ele tinha falado que ia apresentar esse irmão pra ela, mas no final ele não tinha falado nada. Bom, conclusão, ela aceitou o pedido de amizade lá do irmão, eles começaram a conversar, a trocar mensagens e ela descobriu que ele mora em New Jersey. Então vamos lá. Fazem 3 meses que eles estão se falando todos os dias e por vídeo. Ele é brasileiro, mora em New Jersey há 11 anos, trabalha em 2 empregos e está batalhando muito para ficar legalizado nos Estados Unidos. Ela diz que chora todos os dias, pois está muito ligada a ele. Creio que ele é o homem da minha vida. Ele é maravilhoso, amável, trabalhador. Tudo que eu sonhei, mas a distância faz o sentimento mais forte. Eu vou esperá-lo. Passa o tempo que for. Dani, quando ele e eu nos encontrarmos, mandarei a continuação da nossa história. Ele quer se casar comigo e ter um filho. Eu estou muito feliz. Mesmo sendo um relacionamento à distância, o nosso amor cresce a cada dia. É tudo maravilhoso. Quando pensamos que está tudo acabado, perdido, Deus nos surpreende com algo maravilhoso. Ele é muito especial. É o homem da minha vida. Espero muito que um dia você possa conhecer ele. Ele trabalha numa pizzaria aí em New Jersey. Me manda o nome da pizzaria que eu vou lá comer uma pizza e vou conhecer ele. Então, quem sabe eu faço uma entrevista com ele. Tô brincando. Olha, eu desejo que dê tudo certo pra você, né? Eu sei, a questão que você falou ali do seu segundo casamento, vamos falar no segundo, né? Do cantor, esse negócio de rotina, tem horas que realmente pega muito a pessoa. Quando você fica 24 horas, gente, com o seu marido, trabalhando juntos, eu acho que vocês têm que saber separar muito a coisa, porque chega uma hora que realmente sufoca, né? Eu sempre falo que o casal, não que eu acho que um tem que ser independente, sair só, não é nada disso, mas eu acho que você tem que ter seus amigos, seu marido ter os amigos dele. Por exemplo, eu e o Marcos, eu tenho meus amigos que eu falo no WhatsApp, no Facebook, a Gi, o Emerson, que eu falo quase toda hora com eles, o Marcos tem lá os amigos dele, sabe? A gente, aqui em casa é até o contrário, né? A gente fica muito tempo separado, porque o Marcos trabalha viajando, então é até legal que dá aquela saudade na volta, né? Mas eu já trabalhei também junto com antigos relacionamentos, então assim, você tem que saber separar as coisas, sabe? Você tem que ter seu ciclo de amizade, ele tem que ter o dele, acho que você tem que ter suas amigas. Sim, eu acho que é porque a mulher tá casada, você tem que ter sua individualidade. Eu vejo às vezes Facebook de marido e mulher juntos. Olha, sinceramente, sabe, eu não tenho nada a ver com a vida de quem faz, mas eu acho que, eu não sei. Claro que o Marcos, assim, ele olha meu Facebook na hora que ele quiser, né? Ele sabe, fica aberto o meu no computador dele. Não que eu também ache isso certo. Eu poderia também ter as minhas coisas, eu não preciso, né? Porque eu sou casada também, que eu tenho que ficar, olha aí meus e-mails, checa isso, faz isso, até porque ele nem faz. Nem olha, nem o dele, nem ele meu. Mas eu acho que você também tem que ter sua individualidade, sabe? Eu vejo às vezes casa, não, porque eu tenho Facebook, mas é junto com meu marido, é porque ele não quer que eu tenha... Mas peraí, eu acho que você também tem que ter as suas coisas, né? Sei lá, suas amigas, seus assuntos, fazer suas coisas também, não ficar 24 horas. Eu sei que no caso de vocês era um pouco diferente, porque era questão de trabalho, então não tinha muito como, né? Era a banda... E vocês estavam ali, você viu como isso sufocou, acabou sufocando os dois, né? Acho que tanto você quanto ele. E tenho certeza que o próximo relacionamento, claro, né? É totalmente diferente agora, não vai ser assim. Mas eu acho que um casal tem que ter sua individualidade, um respeitar a individualidade do outro, sabe, gente? Você não tem que estar colada o tempo todo com a pessoa, você não tem que estar fazendo o tempo todo o que a pessoa faz. Eu acho que você também... Você é casado, vocês se amam, vocês estão juntos,
Mas eu acho também que você tem que ter suas vontades próprias, tem que ter suas amizades próprias, sabe? Eu não sei, o que vocês acham sobre isso? É porque eu vejo assim, sabe? Eu respeito o Marcos, ele me respeita, mas eu tenho as minhas opiniões, a minha vida, eu tenho os meus amigos, sabe? É claro que eu adoro fazer as coisas junto com ele, mas eu também gosto de vez em quando sentar com uma amiga minha pra almoçar e falar besteira, coisas de mulher, sabe? Que às vezes o marido tá ali e você fica sem graça de falar. Então eu dou muito valor, e eu acho que o Marcos também, a minha individualidade e ele também. E eu acho que o nosso relacionamento, ele é construído em cima disso. A partir do momento que eu acho que eu tenho confiança nele, ele tem confiança em mim, isso dá certo. Oi Dani, tudo bom com você? Te conheci há pouco tempo, mas confesso que fiquei apaixonada pelos seus vídeos. Obrigada, um beijo pra você. Bom, vendo o quadro Mundo Gringo, fiquei encantada com tantas e diferentes histórias. E achei legal compartilhar a minha também. Bom, tenho 28 anos, sou de São Paulo, São Bernardo do Campo. Há cerca de um ano vivo na Itália, especificamente no sul da Itália, em Sardenha. Eu no Brasil sempre trabalhei e estudei, tenho formação superior e vivia numa casa com minha mãe e minha irmã. Bom, eu nunca tive o sonho nem vontade de sair do Brasil, pois tenho que falar a verdade, sou muito apaixonada por Sampa, mas na vida da gente nem tudo é como a gente planeja, não é mesmo? Então aí vai um pouco da minha história. Namorei um rapaz que era meu vizinho, começamos a namorar no ano de 2010. Ele foi meu primeiro namorado e confesso que eu era louca, neurótica e apaixonada por ele. Bom, por ele eu fiz tudo. Comprava os melhores presentes, deixava ele dirigir meu carro, o da minha família e, acima de tudo, deixava ele me humilhar. Pra você ter noção, até a aliança de namoro fui eu que comprei. Sim, Dani, eu era uma burra. E ele sempre me diminuía. Enfim, uma relação de bosta. E eu sempre exaltando ele. Em junho de 2013, descobri através da irmã dele que ele tinha um filho. E esse filho ele tinha com uma mulher casada e que, acima de tudo, ele não assumiu a criança. Fiquei perplexa, mas ainda continuei a ser a sua escrava sexual. Acho que eu era manipulada ou cega demais, porque realmente hoje vejo que foi só para isso que eu servia para ele. Mas não sei explicar o que aconteceu no início de outubro de 2013, num belo sábado de manhã, quando ele veio na minha casa, eu simplesmente olhei na cara dele e falei: fulano, acabou. Ele achou que era mais uma dos meus infinitos términos de namoro, sem fim. Achou que eu iria voltar e não foi bem assim como ele imaginava, pois dessa vez terminei e não voltei. Pra você ter noção, nem minha família estava acreditando quando eu falei que não tinha mais volta. Enfim, continuei minha vida, meu trabalho e, claro, pegando geral. Aproveitei bem a vida de solteira e piriguete. Curti bastante, mas infelizmente no ano de 2014 começou meu pesadelo, pois reencontrei através do Facebook um amigo de uma amiga minha. Aparentemente esse menino era normal, sempre muito educado, me tratava bem. Em setembro desse mesmo ano, ele me pediu em namoro. Pra quê? Mas aceitei. Esse rapaz não trabalhava e vivia só aqui na aba me sugando. E eu falava: fulano, vai procurar um emprego, você é um homem, tem 34 anos, precisa trabalhar. Ele nada, pois ele era um acomodado. Não queria saber de nada. Sinceramente, eu já estava de saco cheio. Eu queria terminar, mas ele sempre fazia pressão psicológica, se fazia de coitado, falava que a mãe era doente, que o irmão era folgado. E, bom, ele sempre se fazia de coitado. Gente, o folgado, ele tem sempre uma desculpa, né? Ele não faz isso por causa disso, ele não faz aquilo por causa do outro. Tem gente assim. Até que um dia antes do Natal decidi terminar. Nossa, ele fez maior escândalo, chorou, foi atrás de mim com flores na casa da minha irmã. Na frente da minha família ele era um ótimo moço. Mas por trás só eu sei como era, foi horrível. Enfim, não consegui terminar com ele por conta da minha família. E Dani, você acredita que ainda ouvi de pessoas da minha família essa frase? Não termina com ele, pois você não vai arrumar coisa melhor.
Gente, nunca acredite nessa frase, porque eu já ouvi essa frase também, tá? Mas não em questão de namoro. Eu ouvi essa frase da minha família, que eu nunca ia ser nada, que eu nunca ia arrumar nada que prestasse na minha vida. Continuei com esse traste até o final de janeiro de 2015. Pois, numa bela sexta-feira, eu decidi sair para o supermercado com a minha mãe e não levei meu celular. E também não avisei pra ele. Menina do céu, quando eu cheguei na minha casa, esse traste estava me esperando no portão com uma cara de louco psicopata falando alto. Por que você não me atende? Cadê seu celular? Isso na minha casa. Minha filha, eu sou taurina, sangue quente. Respondi à altura. Quem é você para gritar comigo dentro da minha casa? Aliás, na frente da casa da minha mãe. Vai embora daqui. E não me procure nunca mais. Aí sim, começou meu pesadelo. Esse homem me perturbou, me ameaçou me bater, ameaçou tacar ácido na minha cara, ameaçou furar o pneu do meu carro, contou pra toda a minha família nossas intimidades. Olha, foi uma peste na minha vida. Hackeou meu e-mail, cancelou meu Facebook, Instagram, tudo. Literalmente, ele acabou comigo. Fiquei no chão, me sentia pior que um lixo. Muitos da minha família riam da minha cara e falavam bem feito, isso que dá se envolver qualquer um. Eu sofri muito, tive medo, não dormia direito, fui na polícia, fiz BO e não deu em nada. Os dias foram passando e graças a Deus o traste me perturbando menos, até que sumiu de vez meses depois. Bom, Dani, após ficar abalada emocionalmente e psicologicamente, eu não queria mais me envolver com ninguém, focada só no trabalho. Mas decidi voltar às redes sociais e assim fiz um novo Facebook. Com um novo nome, fotos diferentes, uma vida nova. Não estava buscando nada no Facebook, apenas reatar as amizades que eu tinha lá. Que o louco conseguiu destruir todas. Mas assim que fiz esse novo Facebook, apareceu para mim amigos que talvez você conheça. Aí tinha uma foto de um carro de rally e estava escrito o nome dele. Nome do meu atual marido. Não quero que fale o nome. Tudo bem, não vou falar nada. Não se preocupe, gente. Aqui no mundo gringo é tudo sigilo. A não ser que a pessoa fale, pode falar meu nome, tá? Isso foi em março de 2015. Tava lá essa pessoa com a foto. Mas eu nem imaginava que seria de tão longe. Pra ser sincera, achei que ele era do Rio Grande do Sul. Mas ele aceitou na hora e logo me enviou uma mensagem pelo Facebook. Escrito, Ciao, como vá? Eu falei, credo, que louco, nem me conhece, tá me dando ciao. Eu não sabia que ciao era oi. Enfim, depois de meia hora, vim me tocar. Aí ele falou, como você me achou no Facebook? E eu respondi, não sei, apareceu. Tudo pelo Google Tradutor. Enfim, eu e ele ficamos amigos. Mesmo sem falar o mesmo idioma, não sei como a gente se entendia. Gente, a linguagem do amor a gente sempre entende, não se preocupa. Nos falávamos todos os dias e ele sempre foi bem sincero comigo. Me lembro como se fosse hoje que uma das primeiras coisas que ele me disse, que ele era divorciado, tinha um filho. Ai, Dani, tô aqui chorando lembrando disso tudo. E ele falava que tinha um filho, mas morava com a mãe. Bom, ele insistia em me mandar fotos dos documentos dele, fotos do documento do divórcio, ele me contou toda a história, enfim. Conversávamos muito, até que um dia ele falou pra mim, como eu faço pra ir no Brasil te conhecer? Eu falei, compra a passagem e vem, faz seu passaporte, reserva um hotel. Aí ele veio, ficou comigo. Então, em julho de 2015... ele chegou em São Paulo, fui buscá-lo no aeroporto, ele lindo, olhos azuis, todo tímido, educado, me apaixonei. Foram 9 dias no Brasil, foi tudo maravilhoso, ele conheceu minha família, minha mãe, fomos ao Rio de Janeiro, porque ele queria muito conhecer o Cristo Redentor, tudo lindo. Então ele falou pra mim que agora eu quero que nas suas férias você vá à Itália, para conhecer a minha família e meu filho. Em dezembro de 2015 vim à Itália, fiquei um mês com ele, conheci a família, filho e no Natal ele me pediu em casamento. Ou seja, voltei para o Brasil noiva e decidida. Gente, eu também fiquei noiva em dezembro de 2000... Ah não, eu fiquei em 2016, sorry. Ou seja, porque eu também fiquei noiva no Natal, gente, foi tão romântico. Ou seja, voltei para o Brasil noiva e decidida. Voltei em janeiro... Vendi meu carro, pedi as contas,
e fui embora. Preparei toda a documentação para casar na Itália. Claro que ele me ajudou, mandou minha passagem, dinheiro para os documentos do casamento. Vim sem medo, eu estava apaixonada. Por fim, nos casamos em junho de 2016. Hoje vivo na Itália, com um homem que me ama, me respeita, me quer bem, está comigo para o que der e vier. Estamos planejando o nosso baby, mas enquanto isso, vou estudando italiano e inglês e cuidando do meu amor. Claro que temos nossas diferenças, somos um casal normal como todos. Dani, obrigada por ler minha história, estou te enviando fotos. Eu vi as fotos, achei vocês lindos. Gente, olha só, mais uma prova que, né, tudo pode acontecer. Ela acabou conhecendo o amor da vida dela pela internet e tá super feliz. Ela saiu de 2 relacionamentos destrutivos, né? Esse segundo relacionamento, Deus me livre, gente. Esse tipo de homem que você quer controlar a sua vida 24 horas por dia, fuja desse cara. Se você tá hoje com alguém, ele vai te ameaçar, ele vai falar, ele vai, sabe, sai da cidade, faz qualquer coisa, mas sai desse tipo de relacionamento, porque não vale a pena. Não vale a pena. São relacionamentos destrutivos, entendeu? Graças a Deus, ela conseguiu dar a volta por cima. Eu só tenho a desejar a você muita felicidade, que Deus abençoe, que venha logo esse baby e me manda foto, que eu quero ver esse gatinho quando nascer, ou essa gatinha, né? E eu desejo que você seja cada vez mais feliz, minha linda. Graças a Deus você conseguiu o seu equilíbrio. Você mesmo passando tudo que você passou, você não desistiu. Eu acho que é isso. Desistir do amor, nunca. A gente tem que tomar cuidado, tem que ver os sinais, tem que prestar atenção, ficar focada, né, no que tá acontecendo ao redor da gente. Não deixar a gente entrar no mundo da fantasia, né? Mas também a gente não deve desistir do amor. Tá aí, ó, deu certo pra ela. Tenho certeza que vão vir muitas histórias felizes ainda, que vai dar certo também pra vocês. E faça como ela, gente. Se você tá num relacionamento destrutivo, sai. Não fique esperando que isso vai mudar. Hoje eu tava lendo no Espírito Santo. Foi no Espírito Santo? Ai, não sei agora. Acho que foi no Espírito Santo. Ai, não sei. Uma mulher casada há 20 anos, ela apanha 18. Aí o cara quebrou o fêmur dela, não deixou ela pro hospital. E como ela não conseguia fazer o serviço de casa, ele metia mais porrada nela. Aí o filho deles, de 14 anos, não aguentando mais ver aquilo, foi lá pra avó, falou, olha, se ninguém for ajudar minha mãe, eu vou fugir de casa. Foi aí que a família foi interferir. E muitas pessoas estavam lá falando, nossa, que mulher doida, né? 18 anos apanhando. E, gente, ela acreditava que ela merecia aquilo. Eu vi depois ela deu uma entrevista que na cabeça dela aquilo ali era normal. Não é normal, gente. Relacionamento destrutivo, relacionamento psicopático, que o homem começa a pegar seu celular, quer ver suas coisas, quer ver onde você tava, com quem você tava, quer levantar a voz pra você, mão pra você. Isso não é normal. Quero que vocês ponham isso na cabeça de vocês, tá? Então, ó, vocês viram, ela viu ali, cortou mal pela raiz e se abriu pra um novo amor. Ela começou o WhatsApp dela com o seguinte: Dani, hoje finalmente vim contar minha história para vocês, seus seguidores. Não é fácil relembrar tudo o que passei, mas eu queria muito vir dividir com vocês. Em 2012 fui morar na Inglaterra. Cheguei lá cheia de sonho, disposição para trabalhar. Comecei a trabalhar num café de uma família indiana. Eles eram muito bons patrões. Quando completou 6 meses que eu estava lá, o sobrinho deles chegou da Índia para estudar aqui na Inglaterra. Gente, muitos indianos, eles vão para a Inglaterra para estudar. Eles têm até um visto especial, eu não lembro o que é, porque a Índia já foi uma colônia, né, foi colonizado por ingleses, alguma coisa assim. Eu sei que eles têm um visto meio especial aí para eles irem. Tem muitos indianos que vão estudar no Reino Unido. A Índia é um país, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, eu não vejo, lá na Inglaterra eu via muito assim,
tem indianos muito pobres e tem indianos muito ricos. Então eu acho que é meio igual ao Brasil, sabe? A coisa não é tão bem dividida. Mas vamos lá, continuando. O sobrinho deles chegou da Índia para estudar na Inglaterra. A nossa amiga aqui, ela já tinha 35 anos. Esse sobrinho tinha 32. Na verdade, ele tinha que fazer um curso na Inglaterra, ela falou, tá? Não era estudar de escola não, tá, gente? Era um curso que ele ia fazer. Bom, ela falou que na época foi amor à primeira vista. Ela sentiu uma paixão louca por ele e ele por ela. Então, aconteceu. Começaram a namorar. Ficaram 8 meses namorando escondido. Até que a família dele, que eram os tios, né, descobriu e ela perdeu o emprego. Mas não perdeu o namorado. Eles continuaram se encontrando escondidos. Gente, escondidos por quê? Dependendo da religião, eles têm que casar com pessoas daquela religião. Quem aí assiste o canal Sobrevivendo na Turquia, a Dani, minha amiga, beijo Dani, ela conta muitas histórias de turco lá, e tem mais ou menos uma coisa assim, sabe? A família não aceita que casa com mulheres de outra nacionalidade, de outra religião. Então, na Índia acontece muito isso também. Depois eu vou contar uma coisa pra vocês. Bom, ela falou que eles faziam muitos planos e a questão cultural era muito forte. Eles eram muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles se respeitavam suas diferenças, então acabavam que eles ficavam muito iguais. Ela falou que não sabe nem explicar como era aquilo. Tudo ia maravilhosamente bem, até que em 2014 os pais dele mandaram ele voltar para a Índia. Sim, um homem com mais de 30 anos tinha que obedecer aos pais. Fiquei sem chão quando ele me disse que teria que voltar. Chorei, esperneei e decidi ir junto. No começo ele não queria, disse que voltaria rápido em 2 semanas, que iria lá contar tudo para os pais, mas devido à minha insistência ele deixou. Ele falou que enfrentaria os pais dele por minha causa. Ele estava na Inglaterra com visto de estudante e eu tenho um passaporte europeu, caso alguém tenha curiosidade para perguntar. Bom, embarcamos juntos para Nova Delhi. Eu senti um mix de tudo, ansiedade, medo. Eu iria chegar de surpresa, ele não contou aos pais que eu estava indo, mas reservei um hotel por 10 dias, pois já era demais chegar na casa dele, né, de supetão assim. Então ela reservou um hotel, né, ele reservou um hotel pra ela, não sei, e ela iria ficar nesse hotel enquanto ele iria lá conversar com os pais. Olha, pai, tô apaixonado por essa menina, né, quero casar, quero ter filhos, viver feliz para sempre. Chegamos, fui para o hotel, ele para a casa dos pais. No primeiro dia ele me falou que não iria ao hotel, pois iria conversar com os pais dele, dar uma atenção. Bom, então eu já tinha programado alguns passeios turísticos. Dani, no segundo e no terceiro dia, ele começou a dar várias desculpas que não ia poder me encontrar. Ele disse que ainda estava conversando com os pais. Eu mandava 500 mensagens e ele cada hora inventava algo. Conclusão. No 6º dia que eu estava lá sozinha em Nova Delhi, jogada, ele foi até o hotel me ver e levou o irmão junto. Sentamos no hall para conversar. Ele olhava pra mim, eu não entendo minha própria letra, gente. Ela mandou pelo WhatsApp, eu tive que reescrever, né? Sentamos no hotel para conversar. Ele olhava pra mim, eu para ele, e eu mais ou menos já sabia o que estava por vir. Gente, lógico, né? Eles chegaram. O homem não foi lá e na hotel encontrar com ela. Até eu imaginaria o que estaria por vir, né? Ele me explicou que a família tinha prometido ele em casamento para uma filha de um amigo da mãe dele. E ele tinha ido para a Índia se casar. Contra a vontade dele. Mas ele não podia ir contra sua família. Ele me disse que tentou argumentar com os pais, mas de nada adiantou. Ele disse que não era forte o bastante para isso.
Dani, ele ia falando, a minha cabeça ia rodando. Minha visão foi ficando turva. Eu tava com sensação de desmaio. Eu não entendia como um homem que até uma semana atrás dizia me amar, que eu era a mulher da vida dele, estava ali me dispensando, sem o menor amor ao próximo, sem a menor possibilidade de argumento. Eu não tinha a menor possibilidade de argumento com ele. Tudo que eu falava, ele não aceitava. Aquela ali foi a última vez que nos vimos. Subi para o meu quarto no hotel, chorei muito, liguei para a companhia aérea, troquei minha passagem para o dia seguinte e fui embora. Acho que foi a maior dor que senti na minha vida. Quando cheguei em casa, tudo me lembrava ele. Ali tínhamos feito tantos planos, tínhamos nos amado tanto. Bom, depois eu soube que ele se casou. Ele se casou logo depois que eu vim embora. Ele tentou contato comigo, mas eu não me permiti sofrer mais. Resolvi ir embora da Inglaterra e fui morar na Espanha, onde estou até hoje. Confesso que tive alguns namorados, mas liguei o automático na minha vida. Ainda não me restabeleci 100%, mas sei que estou quase lá. Saio, conheço pessoas novas, mas ninguém ainda deu aquele clique no meu coração. Mas sei que um dia acontecerá. Dani, obrigada por poder dividir minha história com o seu canal. Um beijo, fiquem com Deus, você e todos os seguidores que estarão aqui. Bom, gente, é o seguinte, tentei botar próximo a tudo que ela me passou pelo WhatsApp, tá? Gente, essa questão de religião é muito forte para esse pessoal. Árabe, indiano, paquistão, turco, essa questão de religião, não interessa se é hindu, muçulmano, sei lá qual é a religião, que acabou que ela nem falou, né? Nem sei qual é a religião desse homem. Mas normalmente indiano casa com indiano. Ó, vocês lembram da minha amiga Dadai? Vocês viram a Dadai em vários vídeos, a irmã da Jerusa. Ela namorou um indiano por 5 anos. Ele nunca apresentou a Dadai para a família dele. E a família dele é sempre em Londres. Ele falou que ele não tinha coragem porque a família dele não iria aceitar e ele não queria perder ela. O irmão dele mais velho, um médico conceituado na Inglaterra, ortopedista, cirurgião. E a mãe que escolheu a esposa dele. Ele foi conhecer a esposa quando ele foi na Índia pra pedir a menina em casamento, sei lá como é que era a coisa. Então, assim, é muito forte essa questão, gente. Pode ter casos, óbvio, né? Tem casos. Por exemplo, o meu ex-chefe na Inglaterra, eu trabalhei com um árabe muito, muito rico, de uma família muito rica na Jordânia. E ele me contava várias histórias. E ele fez faculdade em Wales, em País de Gales. Os pais mandaram ele para fazer faculdade na Inglaterra. E lá ele se apaixonou por uma mulher de País de Gales, que eu não sei nem falar. Bom, de UK, né? País de Gales faz parte de UK. E os pais dele falaram que se ele casasse com ela, iriam deserdar ele. Só que ele enfrentou os pais. Ele falou, pode me deserdar, mas eu vou casar com ela. Ele enfrentou os pais, ele casou com ela, teve 2 filhos, hoje eles são divorciados. Conheço ela, óbvio que eu trabalhei na casa dele muitos anos. Os pais, no início, fecharam a cara pra ele, não falaram com ele e tal, mas depois acabaram aceitando. Mas é um caso assim, né? 1 em 100 que a gente vê. Muitos, eles não têm coragem de enfrentar os pais. Eu acho que eles talvez fazem muita chantagem, né? Como eu disse, a questão da religião, eles são criados para isso, eles sabem que é a mãe lá que vai escolher, a família que vai se juntar. Então, sabe, eu fico triste por ela, óbvio, né? Porque ela, poxa, ela tava apaixonada por ele um cara já de 30 e poucos anos, ela achou que ele fosse tomar uma atitude, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, quando você entrar num relacionamento assim, sabe, com alguém de uma cultura muito diferente, procure saber, gente, procure saber, porque olha, ela foi até lá, ele levou ela até lá e nos 45 do segundo tempo ele desistiu, ele não teve coragem.
Porque ela já meio que sabia que ele iria ter que enfrentar os pais, tanto que ela ficou num hotel, entendeu? Então, assim, só que ele não teve coragem. Ele deu pra trás. E isso aí, gente, eu imagino como essa mulher deve ter ficado. Essa mulher se despencar lá pra Nova Delhi, né? Pra tá lá, pra dar força pro homem da vida dela, conversar com os pais. De repente ela tava esperando que fosse ser apresentada à família, né? E vai ser tudo certo. E deu tudo errado. Você que não conhece o canal da Dani, Sobrevivendo na Turquia, vá lá. A Dani tem várias histórias de turco, que é muito parecido até. Eu acho que tinha uma história uma vez de um turco que ele também levou uma menina pra lá, não teve coragem de apresentar a família. Eu acho que teve uma história parecida. Só que aí teve até briga com a mãe e tal. Não foi tão parecida. A sorte dessa aí que quem foi lá acabou sendo ele e o irmão, conversaram. Ela não tem muito o que questionar, né? O cara fala, olha, eu vou ficar aqui na Índia. Ela vai o quê? Ficar lá na Índia esperando por ele? Não vai, né? Vai ser amante dele? Não vai. Então o cara fica lá na Índia, tá lá, né? Não tem muito o que você questionar, é você aceitar, não tem muito o que você fazer, né? Você vai mudar o quê? Toda uma religião, você vai mudar a cabeça dele? Cara, esse pessoal cresce já, sabe, gente? Eu acho que eles crescem, eles já nascem. Tem alguém aqui que é casado com alguém de alguma outra religião? Me conta aí nos comentários, muçulmano, ou alguma religião aí que não aceita, né, outras culturas. Me fala aí, quem sabe manda sua história pra gente, se você casou, como que foi essa aceitação, pra gente contar aqui também. Porque as histórias que eu conheço, a não ser o meu ex-chefe, mas era da Jordânia, que ele foi, enfrentou a família e casou, eu não conheço muitas histórias desses homens, e olha que lá na Inglaterra tem muito, hein? Mas eu não conheci muitas histórias não, conheci uma brasileira que também se apaixonou, eu acho que ele era um indiano também, e ele não ficou com ela. Conheci ela na Inglaterra, ele acabou optando também pela família, ele não ficou com ela. Então isso acontece mais do que a gente imagina. Bom, eu sei que agora você tá na Espanha, eu sei que você tá refazendo a sua vida, e eu espero de coração que você possa passar por cima disso tudo. Eu sei que fica marcas profundas, mas você mesmo falou, você não quis se deixar sofrer, então você cortou o contato completamente. Acho que foi a melhor coisa que você fez. Não tinha nem por que ficar em contato, né? Vai ficar falando o quê? Não tem o que ficar falando, né? Então eu espero de coração que você supere isso 100% e possa realmente voltar a ser feliz, sabe? Possa voltar a sorrir, voltar a acreditar no amor. Porque o pior quando a gente sai de uma relação muito machucada é que a gente perde totalmente, né, a confiança em homem, em amor. A gente já nem sabe se vai mais dar certo. Mas acredite, o amor existe, tem pessoas boas por aí, né? Tem pessoas que eu tenho certeza que tem alguém no mundo aí pra você que vai te fazer feliz, tá bom? Um beijo pra você, e você, se gostou dessa história do nosso mundo gringo, dá um joinha, compartilha aí com suas amigas esse vídeo, comente aqui o que você achou, se você também tem uma história, e mande a sua história para daniresponde@hotmail.co.k, e a gente tá aqui esperando. Pode deixar a gente aqui, ó, sigilo absoluto, a não ser que você fale, olha, Dani, põe minha foto, me mostra, quero mostrar minha família, como já tivemos outras aqui que quiseram mostrar. A parte, tudo sigiloso, não se preocupem, tá bom? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!